A chamada traz solidão? Pera aí que a gente vai esmiuçar essa história na palavra de Deus. Nós estamos entrando no segundo episódio, ao qual já falamos sobre a chamada, o preço da chamada, que também referente à solitude. Mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais sobre isso e falar mais porque a Bíblia ela traz vários exemplares a respeito disso. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta Eliseu, ele era um profeta que tinha um ajudante, porém, esse ajudante nem sempre estava em todos os lugares com o profeta Eliseu. Muitas vezes na caminhada, nós percebemos que nos encontramos só, né? O desgaste, as situações que acontecem, a gente muitas vezes vê pessoas entrando, pessoas saindo da nossa vida, do nosso ciclo, mas tudo isso às vezes acontece por uma permissão de Deus. Deus querendo trazer mais profundidade, Deus querendo trazer mais particularidade com você. Deus querendo revelar mais segredos para você. E é normal muitas vezes ciclos se fecharem e novos ciclos se abrirem também. Muitas vezes a gente vai até questionar a Deus. Muitas vezes a gente vai não querer mais confiar em pessoas. A gente não vai querer criar laços afetivos. Por quê? Porque no nosso cérebro e também nas nossas emoções vai surgir bloqueios, achando que muitas vezes algo está errado, né? E muitas vezes nos fechamos, muitas vezes não queremos socializar, não queremos interagir e muitas vezes temos medo de colocar nossa confiança novamente em uma amizade, em pessoas, né? E isso traz um transtorno, né? E é isso que Deus traz à luz da palavra, para um alerta, uma palavra que traz ao coração dos chamados, dos escolhidos, dos profetas, né, dos líderes, entender que muitas vezes a caminhada cristã, ela realmente passa por esse funil, passa por esse processo, né, muitas vezes de escassez, né, de pessoas, né, mas muitas vezes você vai olhar e vai se sentir só, porém, a presença do Senhor não vai faltar. Jesus não vai faltar na sua vida. Deus, ele não vai faltar na tua história. É nesse momento que você vai entender que a maior amizade, né, a coisa mais preciosa é o Senhor na sua vida, nas nossas vidas. Então, Deus nos aproxima mais dele e Deus nos traz a revelação que estar perto dele é bem mais proveitosa, é muito melhor, a gente traz maturidade, né, para nossa convivência. Então, vai passar por essas situações e trazendo essa mensagem, vem na memória o profeta Eliseu, né, que ele passa por vários processos em que ele se sai da presença de pessoas para ir ter comunhão com Deus. O profeta Eliseu saía muito para montes, saía muito para orar, saía muito para fazer a missão, né? E muitas vezes acompanhado do seu acompanhante, né? Daquele que ajudava ele. E essa pessoa, ela muitas vezes estava com Eliseu, porque ele estava tomando aula de profeta, né? Ele estava aprendendo a ser profeta. Então, a gente vê que há um acompanhamento. Porém, há momentos que o profeta, ele sai, a palavra vai falar que muitas vezes ele passou ali pelo monte e a sunamita, ela olha e diz ao seu esposo, esse verdadeiramente é um homem de Deus. E ele passava ali sozinho, ele passava ali para orar todos os dias na presença do Senhor, né? E ela entende, ali vai um homem de Deus, ali vai um escolhido de Deus, né? Há uma diferença na vida daquele profeta. Então, nem sempre ele estava acompanhado. E em um momento muito marcante que nos traz a confirmação dessa palavra é que Deus traz algumas limpezas no nosso meio, porque nem todo mundo está preparado
para a visão que Deus colocou na sua vida. Nem sempre as pessoas vão ter esse discernimento de entender o que Deus tem colocado, a responsabilidade que Deus tem entregado e a visão que Deus tem te dado. E muitas vezes isso vai trazer um certo contrito, porque pessoas não vão entender, não vão aceitar, vão questionar e vão querer que você tire a sua visão espiritual para enxergar com os olhos delas. Porém, quando nós estamos direcionados pela presença do Pai e do Espírito, nós não podemos ouvir vozes estranhas, nós precisamos ouvir a direção do Senhor, nós precisamos ouvir a direção do Espírito Santo. E isso, para Deus, como Ele nos ama tanto e para Deus nos proteger, Ele permite muitas vezes a solitude na nossa caminhada. A gente vai ver isso claramente quando Naamã ele vai à presença do profeta e ele manda o seu servo ao encontro, né, de Naamã. E a gente percebe que depois de que Naamã ele se recupera da sua enfermidade, o profeta diz que não queria nada de Naamã. Naamã oferece para ele riquezas, presentes que ele trazia, né, justamente para abençoar a vida do profeta. E naquele momento o profeta declara que não queria receber nada de Naamã, né? E a gente entende que essa era uma visão dada por Deus, uma direção dada por Deus, era algo particular dele com Deus, porém o seu ajudante ele não compreendeu. Geazi ele não compreendeu que o profeta estava entregando, né? Ele tinha algo no interior dele que não queria receber nada em troca. E o que é que Geazi faz? Geazi vai ao encontro de Naamã no meio do caminho, recebe os presentes de Naamã, algo que não foi direcionado pelo profeta, né, Eliseu. E quando ele chega lá, ele toma todas as riquezas, todos os presentes e volta, dizendo que tinha sido o profeta Eliseu que tinha mandado. Ou seja, ele não entende a dimensão do espiritual, ele não entende por que o profeta não queria receber os presentes. E isso traz uma certa complicação na caminhada, porque você caminhar com pessoas que não entendem aquilo que Deus te direcionou, com aquilo que Deus te falou, com aquilo que Deus te entregou, traz prejuízos na sua caminhada, traz prejuízo no seu ministério, traz prejuízo na sua vida. É por isso que você tem que estar realmente firmado naquilo que Deus te revela. Oh, aleluias! Para você não se embaraçar com pessoas, para você não se embaraçar com vozes diferentes que não seja a voz de Deus. É por isso que Deus muitas vezes vai te separar, para você entender o que é que Ele quer com você. E Deus não vai te perder, Deus ele não vai aceitar te perder por causa de relacionamentos, por causa de embaraços. Então ele vai cortar algumas coisas, ele vai peneirar algumas coisas na tua vida, ainda que vá doer você, ainda que vá doer no seu coração, né? Mas ele vai fazer esse trabalhar, esse tratar na sua vida. Pode ser que com você não seja da mesma forma com outras pessoas, né? Deus ele vai trabalhar na vida de cada um de uma forma diferente. Mas saiba que Deus ele age dessa forma. Então, Geazi ele volta para a casa do profeta Eliseu, escondendo os presentes que tinha recebido. O profeta, pela direção do Espírito, entende, né, que havia acontecido, e ele libera uma palavra, que a ambição dele ia trazer toda a lepra que Naamã tinha sido curado sobre a vida dele. A ambição, né, apesar dele ser aprendiz de profeta, ele não entendeu o que Deus tinha direcionado o coração de Eliseu. Então ele cria desejo por aqueles presentes. E isso é muito preocupante, isso é muito perigoso, né? Então, por isso que Deus ele nos preserva, Deus ele tem esse cuidado conosco, né? Então, não se preocupe, né? Se pessoas saírem do seu ciclo, se pessoas muitas vezes virarem as costas, do nada pessoas saírem da tua vida sem você entender.
até nessas percas, Deus está cuidando de você. Então, Deus, se é uma pessoa que consegue ver conversas, que conhece as coisas que acontecem nos bastidores, é o Senhor. Deus ouve conversas que você não ouve, Deus vê coisas que você não vê. Então, não se preocupe, se pessoas que você nem imaginava sair da sua vida, é permissão de Deus. Amém? Que essa palavra tenha chegado ao teu coração e que essa palavra faça diferença na sua vida, na sua história, no seu ministério, na sua chamada, e que você não fique mais triste nem deprimido, mas que você saiba que tudo que você tem vivido é tudo no controle do Senhor. Se essa palavra falar ao teu coração, se inscreva no canal, porque haverá vídeos todos os dias. Está tendo vídeos todos os dias e o YouTube ele vai notificar para você, né? Todos os vídeos que saírem, para que sua vida seja edificada na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo, a sua vida, ela ter um sentido, ela ter as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Declara nos comentários, essa palavra falou meu coração. Curte, comenta, compartilha, porque tem pessoas, tem ministérios, tem vidas que precisam ouvir essa palavra, e você será o canal, você será o portador das boas novas. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.